Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a análise do exercício 1, é a empresa da Perdigão. Não necessariamente a Perdigão original, a gente só deu o nome de Perdigão, né? E aqui eu tinha mostrado para vocês como é que como é que calcula a análise horizontal, a análise vertical. Mas eu vou relembrar e vou mostrar aqui para vocês como é que foi calculado a análise horizontal e a análise vertical, tá? Qualquer coisa, gente, entra, faz perguntas pelo chat, que eu vou estar sempre respondendo a todas as perguntas feitas pelo chat. Seguinte, a gente tem aqui o X1 e o X2. Então, este exercício é composto de dois períodos. O X1 é o período que eu usei como referencial e o X2 é o período seguinte. Esse período não necessariamente é de um ano, mas é um período, são dois períodos neste caso. Tem tanto para o ativo, quanto o passivo, quanto a DRE. E aí, em relação à análise horizontal, o primeiro período, ele é todo 100%. Por que ele é todo 100%? Porque ele é o meu período referencial. E o que acontece com o segundo período? Eu vou ficar sabendo o que foi que aconteceu com a conta do segundo período em relação ao primeiro. Então, vamos fazer uma análise aqui breve. O ativo, está me dizendo que o ativo aumentou, ele teve um crescimento de 17%. Em relação ao circulante, o circulante cresceu 9%. E assim, vou falar mais um, que aí foi diferente. Por exemplo, o disponível. O que aconteceu com o disponível? O disponível, ele não cresceu. Ele, na verdade, diminuiu. Por isso que ele ficou 99. 99 significa que ele está menor do que o período anterior. Quando ele está acima de 100%, é porque ele está maior do que o período anterior, tá? E é com base nessas análises, nesses percentuais, que a gente vai começar a analisar a empresa. Vamos lá para o passivo. O que aconteceu? Vamos lá. O circulante, em relação ao primeiro período, ele teve um crescimento de 19%. O não circulante, 16%. O patrimônio líquido, 13%. Mas, de forma aleatória, fica difícil a gente entender o que isso significa. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar isso dentro de um contexto, tá? Só para mostrar para vocês ainda em relação à análise horizontal. Aqui eu quis trazer para vocês que nós temos receita bruta e receita líquida, sabendo que o que efetivamente vai interessar é a receita líquida. Ó, então a partir daqui é o que me interessa. Antes disso, não. Antes disso, são valores que eu não posso contar expressivamente. Então, a partir da receita líquida, eu posso contar, eu sei do que se trata. E é com ela que eu vou poder ter um parâmetro para administrar a minha empresa, ok? Então, assim, o que aconteceu com a receita líquida? A receita líquida do período que eu tenho como base para o período 2, que é o outro período que eu estou comparando, que é o segundo período, ela só cresceu 4%. Aí eu tenho que pensar 4%, que quer dizer, houve um crescimento de, se fosse de um ano, seria um ano para o outro, de 4% apenas na minha receita. Se for de 6 meses, de 4% em 6 meses na minha receita. Quer dizer, a minha receita cresceu apenas 4%. E é ela que vai nortear toda a minha análise, mesmo depois, quando a gente já estiver trabalhando com outros índices, tá certo? O que está mostrando em relação ao resultado, ao lucro? O que está dizendo? Que o lucro em relação ao período anterior, ele diminuiu. Então, eu tive um lucro menor do que o período anterior. Isso é um alerta. Isso é algo que eu tenho que ficar eu tenho que observar muito, porque assim, como eu tenho esse período, como o período 1 foi o meu período referencial, algumas contas
Elas não podem estar piores do que no período referencial. Então, X2 em relação ao resultado, ao lucro, ele está pior do que o período X1, que é o meu referencial. E isso não é bom. Se isso não é bom, é algo que eu preciso muito observar e saber o que é que se pode fazer para que não volte a acontecer. Quer dizer, que no período X3, o que eu vou fazer para que no período X3 o meu lucro não continue diminuindo, muito pelo contrário, volte a aumentar, a crescer e a ultrapassar o X1, que é o meu período referencial, tá? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês, antes mesmo da gente continuar analisando. Tudo que a gente está analisando de X1 e X2 é para quê? Para que eu trace planos, para que eu trace metas, para que em X3 eu tenha um resultado melhor. Então, assim, X1, digamos que X2 foi até ontem, hoje eu preciso analisar para já estabelecer metas, já fazer um plano de ação, para que a partir de amanhã eu já comece a botar esse plano de ação em ordem, para que o próximo período, que seria o período X3, esse resultado já comece a mudar, a melhorar. Esse resultado melhorando, quando eu for analisar o X3, eu já vou ver um reflexo positivo. Então, tudo que eu analiso hoje é para que o próximo período tenha um reflexo melhor do que estava e eu conserte os erros que tinha acontecido e que eu, pelo menos, não piore a situação. Se eu não conseguir reverter de uma vez só, porque às vezes você não consegue em um único período reverter, a reversão é gradativa, mas você tem que impedir que piore, que continue ruim, que continue piorando, pelo menos pare para daí então melhorar, ok? Então eu estava falando sobre a análise horizontal. Vamos só pegar aqui, só para um exemplo rapidinho, e depois eu vou apagar isso. Como é que eu fiz aqui? Como é que eu fiz esse cálculo? Vou pegar, no caso, a receita líquida. Como é que eu fiz aqui na receita líquida? Deixa eu botar aqui. Eu vou pegar 3.706,773, ok? Isso aqui equivale a 100%. Aí eu vou pegar o período seguinte, 3.873,340 equivale a X. Regra de 3 simples, e aí eu vou encontrar que houve um crescimento de 4%. Então, quando eu fizer essa conta aqui vai dar 104%. Ok? Então, é assim que a gente faz a análise horizontal. Em todas as contas, é assim que a gente faz a análise horizontal, tá? Vamos apagar aqui, para não complicar a nossa vida. Tá? Vamos lá. Agora, em relação à análise vertical. Em relação à análise vertical, como é que as coisas acontecem? Eu vou pegar aqui, análise vertical. Eu disse para vocês que sempre vai ser o ativo total, o passivo total, em relação ao balanço patrimonial, que vai ser o 100%. E as outras contas vai ser a variação de percentual, mas nunca vai ser maior do que 100. Por quê? Porque 100% é o todo. Então, eu vou pegar uma conta qualquer. Deixa eu pegar aqui uma conta de clientes. Essa conta aqui de clientes. Como é que eu fiz? E aí serve para o período 1, período 2, seja lá qual período for. Eu vou pegar aqui. O ativo total é 3.069,024. Isso equivale a 100%. Quanto clientes que vai ser 466,137 equivale, regra de 3 simples. Quando você fizer essa regra de 3, isso aqui vai corresponder a exatos 15%. Ok? Então, você vai corresponder a exatos 15%. Tá? Então,
É dessa forma que a gente calcula a análise vertical e a análise horizontal. Do mesmo jeito, vou apagar aqui, para daí então a gente começar a analisar. Agora vamos analisar propriamente dito. Olha só, primeira coisa que eu preciso analisar é, estamos tratando de uma empresa, eu botei Perdigão para a gente ter noção do que se trata. Então, é uma empresa de alimentos. Esses resultados é uma empresa Perdigão fictícia, tá? Não é empresa Perdigão original, é fictícia. Só estou usando o nome só para a gente fazer uma associação, mas não tem nada a ver com os valores de lá, são valores hipotéticos. Vou até escrever aqui. Empresa peraí, estou no lugar errado. Empresa hipotética. Ok? É uma empresa hipotética. Pronto. Então, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Primeira coisa, e aí eu queria muito que todos vocês prestassem atenção nesses passos. Quando eu pego o balanço patrimonial e a DRE, a primeira coisa a ser feita é ir direto para a demonstração de resultado do exercício. É claro que para isso os cálculos já estão prontos, quer dizer, eu já fiz a análise horizontal e a análise vertical, quer dizer, eu já calculei a horizontal e a análise vertical de todo o meu balanço patrimonial e de toda a minha DRE. Então, os cálculos já estão prontos. Feitos os cálculos, para eu fazer esses cálculos, eu já analisei as contas. Significa que eu já já dei uma olhada geral nas contas e já vi que está tudo em ordem, ok? Aí, feito tudo isso, eu vou direto para a DRE. Na DRE, primeira coisa que eu vou observar e anotar, como eu disse para vocês, é a receita líquida. Então, eu sei que a receita líquida, que é a parte mais importante que eu tenho, cresceu 4%. Ela vai nortear toda a minha análise. Neste momento, somente com os índices, as análises horizontais e verticais. Mas assim que a gente tiver mais índices, eu irei nortear ela com mais índices. Ela vai nortear com mais informações, tá? Então, ela cresceu 4%. Então, é isso que eu tenho como referencial. Se a receita líquida cresceu 4%, vamos analisar as outras contas que são importantes na demonstração de resultado do exercício, que eu posso comparar para saber se foi bom ou ruim. A conta em seguida que eu vou comparar é a de custos. O que aconteceu com a conta de custos? Cresceu 13%, ó, a mais. Aqui 4 e aqui 13. Problema número 1. Meus custos estão elevados. Em que isso vai prejudicar? Como é que eu tenho que analisar esses custos? Então, vão lá as dicas. Primeira coisa, esse fornecedor é um fornecedor importante. É um fornecedor que já trabalho com ele há algum tempo. Então, eu vou conversar com ele. Por que o custo da mercadoria dele está desse jeito? O custo da mercadoria dele está desse jeito porque... ele disse que não pode baixar, que esse é o valor, que não tem como baixar porque o mercado está muito caro, as mercadorias aumentaram, enfim, foi o que ele explicou. Então, se eu não posso trocar de fornecedor, se o fornecedor não pode baixar, eu posso aumentar o preço de venda. Aí eu vou ao departamento comercial. Não pode aumentar o preço de venda, porque as receitas já não responderam à altura, quer dizer, só cresceram 4%, e se eu aumentar o preço, elas vão crescer menos ainda, ou talvez nem crescer, certo? Então, não posso mexer no meu preço de venda. Então, eu tenho um problema. A minha margem de lucro está menor. Olha só. Além de ter crescido 13%, ele representa 65%, ó, de toda a minha receita.
mais que 50%, 65% de toda a minha receita. Eu só tenho 35% agora para gastar com todo o resto das despesas e mais a parte do lucro. Não se esqueçam disso. Então, um dos problemas é que o custo da minha mercadoria é muito alto. Aí, já que eu falei tudo aquilo do fornecedor, então, qual é a alternativa? Buscar um fornecedor com as mesmas qualidades, mas que tenha um preço mais acessível. Ou achar que isso, ver se isso é uma coisa, se é só uma chuva, é rápido que vai passar e que os preços vão poder aumentar ou que o fornecedor vai poder diminuir, enfim. Esse é um problema que eu tenho que resolver, eu tenho que buscar alternativas para resolver, porque o custo da mercadoria está prejudicando o resultado da minha empresa. Ponto. 2. Despesas operacionais. As despesas operacionais estão em 11% a mais. Ó, 111 significa 11% a mais. Muito ruim. Mas dentro das despesas operacionais, quem é que efetivamente está impactando com o meu resultado? Se eu parar para olhar, as despesas financeiras, ó, que cresceram 22%. A de vendas, 2% só, então está dentro do parâmetro da receita líquida. E a administrativa está 1% a mais. Eu também tenho que olhar para ela, mas ela não é o grande problema. Meu grande problema agora está nas despesas financeiras, ok? Então, de qualquer forma, eu vou colocar aqui uma observação, 5%, mas eu vou botar um asterisco aqui, porque eu preciso resolver outras coisas antes a ter que ficar me preocupando com as despesas administrativas. O que estaria ali? Seriam gastos na administração, com material, energia, locomoção e salário, tá? Mas ela seria a última que eu iria pegar. Neste momento, eu preciso me preocupar muito com os custos e com as despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? Juros, taxas, empréstimos, né, de juros, de taxas que eu estou pagando, então estão ali concentrados. Eu preciso saber o que é que está acontecendo para... Então, vou direto ao setor financeiro e pergunto, por que as despesas financeiras estão tão altas, estão comprometendo o meu resultado? E ainda não terminei com a DRE, que é a parte crucial. Ó, o meu lucro, ele caiu, quer dizer, de 100% que era, ele passou para 80%, ele está menor do que era muito, 80% é muito menos. Tem dois reflexos, ó, além dele diminuir e representar no período 2, 80% do que era no período 1, no período 1 ele tinha um peso de 25% de toda a receita. Agora, ele só tem um peso de 19%. Então, ele perdeu, de qualquer forma, substancialmente a importância dele, certo? Isso é crucial e eu preciso resolver, porque é o resultado que importa. Por que Sara, todas as empresas só vão ver lucro, isso é o que importa? Não, não é que só vai ver isso, vai ver todo, mas o lucro é o reinvestimento na própria empresa. Tudo aquilo que sobrar não é para os sócios. Você não vê o lucro da empresa como um dinheiro para os sócios. Você vê o lucro da empresa como um resultado positivo para ela, para reinvestir, para que a empresa reinvista, para que a empresa cresça. E para que, por exemplo, se ela for uma de bolsa de valores, é excelente. Porque se ela tiver resultado, acaba refletindo também nos investidores. Se ela tiver bons resultados, ok? Feito a análise da DRE, então eu já sei quais são os pontos que eu tenho. Vou anotar bem aqui os pontos. Vamos lá. Vou anotar bem aqui. Então, eu tenho custos, ó. Eu tenho os custos. Eu tenho como ponto importante as despesas financeiras.
tá? Então, 2 pontos. E tenho como consequência disso o resultado. Ok? Show de bola, vamos lá. Eu disse para vocês que a receita, ela era o marco, o que direciona, o que conduz a minha análise. Então, nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês quais são as 2 contas que eu tenho que olhar primeiro, com base na análise horizontal e vertical: clientes e estoques. São as 2 que eu tenho que olhar primeiro, antes de qualquer coisa. No caso aqui, ó, 15%, 15%. Então, eu tenho mais 2 problemas. Inadimplência. Minha inadimplência está com problema sério. Minha carteira de clientes tem um problema sério. Se a minha receita cresceu 4 e os meus clientes esqueceram 15, significa que, na pior das hipóteses, eu vendi tudo a prazo, ninguém pagou e ainda tem mais gente devendo. Então, como eu não vendi tudo a prazo, porque todo mundo sabe que ninguém vende tudo a prazo, tem sempre quem vende à vista, quem compra à vista, sem falar que mesmo quem compra a prazo, durante todo o processo vai pagando as parcelas, ninguém compra a prazo, e no caso de comida, a longo prazo, então é a curto prazo, então vai estar sempre compensando ali. Só um pouquinho, Mariana, eu já falo sobre esses percentuais, só um pouquinho. Só voltando aqui ao meu raciocínio, então, como os clientes estão pagando, então assim, tudo que for acima de 4% é inadimplência. Significa que são clientes que compram, mas que não pagam, que não honram com seus compromissos na época certa. Não é que eles não vão pagar nunca, mas qual o problema deles honrarem com os compromissos e eu poder confiar na minha carteira de clientes? Porque como eu preciso vender e tenho que vender a prazo, porque eu já disse para vocês que vender a prazo não é problema, eu preciso confiar nos meus clientes, porque eu vou fazer as minhas, vou atrelar as minhas obrigações também ao recebimento dos meus clientes. Então, isso aí tem que andar numa linha muito, muito próxima. Então, assim, todas as minhas obrigações vão estar em cima do que eu estou vendendo à vista e do que eu estou vendendo a prazo. Tá? Então, tem que estar muito ajustado esse ciclo financeiro, tem que estar muito ajustado para que eu não tenha problema. Lembra das despesas operacionais financeiras? Aqui está uma resposta. Faz sentido. Tá vendo como tudo faz sentido? Faz sentido. Por que faz sentido? Se os meus clientes estão atrasando, significa que eu estou pagando juros ou de alguma forma, ou por atraso, ou porque eu estou tomando empréstimo para pagar. Então, juros do mesmo jeito. Ou juros por empréstimo para honrar com os meus compromissos e não perder os meus fornecedores, ou juros por atraso dos meus fornecedores. Então, eu estou pagando juros do mesmo jeito. Terceiro problema, a carteira de clientes. Preciso rever urgentemente a carteira de clientes. Respondendo a pergunta, quais os percentuais de parâmetros? Não existe um percentual de parâmetro. O que você tem que usar como percentual, como parâmetro, é a receita. Neste caso aí, crescer 4% de um período para o outro, pode ser pouco, mas pelo menos houve um crescimento. O ideal é que esse crescimento seja cada vez maior, mas eu tenho ela como referencial. Então, a minha receita é meu parâmetro. Se ela cresceu 4%, o resto da empresa tem que andar próximo a isso. O que é bom tem que crescer mais e o que é ruim não pode crescer mais do que 4%. Entendeu? Então, assim, existe um parâmetro para a receita? Não. Existe um percentual para a receita? Não. Quanto maior for o crescimento da sua receita, melhor é o desenvolvimento da sua empresa, melhor a situação que a sua empresa se encontra. Quanto mais você ganha dinheiro, melhor, certo? Quanto mais a empresa vende, melhor. Agora, ela se torna o parâmetro. Então, a receita foi o que eu disse lá no iniciozinho. A receita é o meu diferencial, a minha referência, é ela que eu vou nortear as minhas análises, tá? As minhas comparações. E aí, então eu já sei que o meu terceiro problema está na carteira de clientes
e eu tenho um estoque de 15%. Então, eu tinha dito para vocês que o estoque tem que andar muito próximo ali à receita. Não pode ser abaixo, porque eu vou perder venda, não pode ser muito alto, porque eu vou estar com o dinheiro parado. Se tratando de alimento, muito alto é pior ainda, porque alimento tem prazo de validade. Lembra que eu disse para vocês que a gente precisa conhecer o nosso... a empresa a qual eu estou analisando, o nosso negócio, não necessariamente porque eu sou proprietária, mas porque eu estou analisando ele. Então, se trata de uma empresa de alimentos, eu sei que o estoque não pode estar muito alto porque vai vencer. Alimentos têm prazo de validade, então eu tenho que andar com o estoque ali. Não pode faltar, mas também não pode sobrar, tá bom? Ok, então eu tenho 4 problemas. Qual o primeiro problema? Custo da mercadoria. Segundo problema, as despesas. Terceiro, despesas operacionais financeiras, mais ainda. Mas as despesas operacionais financeiras, ó, vamos lá. Clientes, inadimplência, estoque alto. Tudo isso é um reflexo. Por que as despesas operacionais operacionais financeiras são altas? Porque os clientes não estão me pagando. Se os clientes não estão me pagando, o dinheiro não está circulando. Se o dinheiro não está circulando direito, eu não tenho dinheiro para honrar com os meus compromissos. Ou eu estou atrasando, ou eu estou pegando empréstimo. O meu estoque está alto. Se o meu estoque está alto, das duas, uma. Ou eu apostei em uma venda melhor e ela não aconteceu, por isso que só cresceu 4% na minha receita, ou eu comprei a mais. Então, o que eu tenho que fazer? Direto para o setor de compras. O que foi que aconteceu? A gente achou que ia vender, mas não vendeu, o estoque está alto. Então, isso é um problema. Por que que não vendeu? O mercado está ruim, eu preciso saber, estudar o mercado, tá? Não vendeu porque a gente comprou uns produtos novos e chegamos a concluir, e aí arriscamos. Então, pronto, agora a gente tem que botar esses produtos para fora. Primeira coisa que todo mundo fala é assim: promoção. Calma. Você pode até dizer que está dando promoção, mas você tem que tomar cuidado com essa promoção, porque ela não pode ter um valor menor do que o custo. Significa que você não pode vender com prejuízo. Não, você tem que vender, mas pelo menos para cobrir o custo da sua mercadoria, tá bom? Deixa me ver mais. Aí eu resolvi. Acabei de falar, vamos anotar aqui. Então, primeiro, custo da mercadoria vendida. Depois, despesas operacionais financeiras. Depois, clientes. Depois, estoque. Ó. E presta atenção, gente. Eu só tenho 2 índices. Análise horizontal e análise vertical. Imagine quando a gente tiver todos os outros: índice de liquidez, endividamento, rentabilidade, atividade, fórmula do POM. Então, quando a gente tiver tudo isso, a gente vai saber tudo. É como se você olhasse para a empresa e ela ficou clara. Você conseguiu enxergar a situação dela e conseguiu também traçar metas para ajudá-la. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: nada está tão bom que não possa piorar ou tão ruim que não possa melhorar. Então, a gente tem sempre que estar melhorando. Então, nenhuma empresa está tão boa que você possa olhar para ela e falar assim: não tenho nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer, ok? Ou então, ela está tão ruim que eu falo: desisto, vai falir. Não, tem sempre um caminho para a gente recuperar. A não ser quando ela já decretou falência e não adianta mais. Aí, assim, último caso, ok? O que mais que eu preciso analisar? Vamos lá. Quais são as outras contas que se destacaram aqui no balanço patrimonial? Eu consigo ver um destaque aqui no investimento, ó, e no imobilizado. Aí eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui. Essas duas contas cresceram muito próximo: investimento 36%, imobilizado 31%. Mas qual das duas contas realmente interfere na análise dessa empresa? Neste primeiro momento, só o imobilizado. Por que eu não vou ficar dando muita importância para o investimento? Porque olha aqui a análise vertical. Ó, imobilizado 36, investimento 7. Qual dos dois é mais importante? Imobilizado. Então, eu sei que parte do meu dinheiro está
parte do meu dinheiro, do dinheiro da empresa, está concentrado no imobilizado. Legal. Algum problema com isso? Claro que não. É uma empresa de alimentos que deve ter câmera frigorífica, isso tudo custa caro, precisa se imobilizar. Show de bola. O que eu preciso ver? Só com essas duas análises, gente, pelo amor de Deus, eu só tenho duas informações, análise horizontal e análise vertical. Por enquanto, eu estou dando as informações com base nessas duas análises só. O que eu posso ver com elas neste momento? Eu tenho que ver se esse dinheiro veio, a grosso modo aqui, de uma forma bem superficial. Eu tenho que ver se ele veio do circulante, do não circulante ou do patrimônio líquido. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui no circulante, no passivo circulante? Eu tenho empréstimo. Ó, eu tenho empréstimo. Eu tenho financiamento. Eu tenho empréstimo, tenho financiamento. Fornecedor para mercadoria, não vou mexer agora. No não circulante eu tenho financiamento e no capital próprio houve um crescimento também do capital social. Tá, então, assim, só com esses dois índices eu posso dizer que o imobilizado, ele veio dos lugares que deve ter vindo mesmo, que deveriam ter vindo mesmo, que é o quê? Aqui, ó. Ai, cadê você? Aqui, ó. O financiamento e o capital próprio, tá? Ele deve ter vindo daqui, ó. Esse aumento foi de 30%, foi de aproximadamente 30 mil, e aqui teve um crescimento de aqui foi de 90 mil, ó, que legal. Então, pode ter vindo daqui sim, do capital próprio ou do financiamento, sem grandes problemas. Então, assim, a grosso modo, quando eu tiver mais informações, aí eu posso garantir isso de forma mais efetiva. Mas só com essas duas informações, eu diria que não vejo grandes problemas na minha imobilização, na imobilização dessa empresa. Apesar dela estar imobilizando do dinheiro todo que tem no ativo, 36% representar o imobilizado, não vejo grandes problemas, porque a priori parece que a origem desse capital foi uma origem boa, que é o passivo não circulante, financiamento, e o capital próprio no patrimônio líquido, capital social. Ok? Show de bola! Vocês entenderam? Então, a grosso modo, a gente tem custos, despesas operacionais financeiras, que é um reflexo. As despesas operacionais financeiras, ele é um reflexo dos clientes inadimplentes, ok? E os clientes inadimplentes, falta dinheiro. Falta dinheiro faz com que você ou atrase ou você pegue empréstimos. E aí você acaba sofrendo juros, aumenta as suas despesas. O estoque foi um reflexo, e aí você tem que ir lá saber se foram compras mal feitas ou resultado. Se eu olhasse para essa empresa e olhasse para esse estoque, eu ia dizer que as vendas não responderam aquilo que o setor de compras planejou. O setor de compras planejou um nível de venda, um percentual maior de venda, e as vendas não aconteceram, por isso que o estoque ficou. Então, por que essas vendas não aconteceram? Se esse for realmente a intenção da empresa, por que as vendas não aconteceram? As vendas não aconteceram, aí eu tenho que ver se foi mercado, preço, concorrência, aí é um estudo, mas eu tenho que indicar. Então, se eu estivesse fazendo um relatório disso, é o que eu indicaria.